Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal e aqui fala o evangelista Oscar. Estamos iniciando uma nova jornada, estamos com um novo trimessário com o tema Evangelho de Marcos. Antes mesmo de entrarmos para o estudo da lição, quero convidar a si, querido irmão e querida irmã, que ainda não são inscritos no canal, para que possam se inscrever e ativar o sino de notificações, deixar um like se já gostou do vídeo e também compartilhar este vídeo com os demais irmãos. E não se esqueça de deixar os seus comentários, isto é muito importante para o crescimento do canal. Ademais, quero convidar também a si a juntar-se conosco para a distribuição do livro do Grande Conflito. Estou falando deste livro tão maravilhoso, O Grande Conflito, acontecimentos que mudarão o seu futuro. Nós faremos a distribuição do livro Grande Conflito no próximo sábado, 6 de julho, na Praça dos Trabalhadores, em frente ao ICFM. Venha conosco, traga também os seus livros, para que juntos possamos impactar o mundo com a distribuição do livro e assim abreviarmos a volta do nosso amado Jesus Cristo. Essa é a nossa maior e bendita esperança, o breve aparecimento de Jesus Cristo. Repito, estaremos na Praça dos Trabalhadores pelas 14 horas, em frente ao ICFM. Não perca, contamos contigo. Então, sem mais demora, queridos irmãos, vamos à lição número 1 com o tema O Princípio do Evangelho. Conforme eu dizia, estamos estudando o novo trimessário com o tema O Evangelho de Marcos. O autor deste trimessário, Shepherd, que é professor do Novo Testamento na Universidade de Andrews. Então, a lição número 1 tem como verso para memorizar, que encontra-se em Marcos, capítulo 1, versos 14, e toma a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que verso tão maravilhoso, queridos irmãos, quando João foi preso. Mas que João é este que foi preso? Nós estamos falando de João que escreveu o livro de João e o livro do Apocalipse. Estamos falando de João Batista. Quando João Batista foi preso, Jesus Cristo foi para Galileia, então ali iniciou seu ministério pregando o Evangelho de Deus, dizendo: está cumprido, arrependam-se, creiam no Evangelho. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 4, versos 12. Veremos o que o livro de Mateus, capítulo 4, nos fala a respeito da prisão de João. Versos 12 a 16 nos diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora predito por intermédio do profeta Isaías. A terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui nós vemos o cumprimento desta profecia. Quando João Batista foi preso por Herodes e consentimento de Herodias, nós vemos Jesus Cristo partindo para Galileia, assim pregando o Evangelho àquele povo que não tinha o conhecimento da verdade. Este mesmo João que pregou o Evangelho preparando o caminho para a vinda de Jesus. Porque foi o próprio João Batista que disse: importa que ele cresça e eu diminua. Então esta palavra, quando Jesus Cristo começou pregando o Evangelho, dizendo está cumprido, referia-se à preparação do caminho que João Batista fez. Então quando Marcos nos diz que Jesus iniciou o seu Evangelho dizendo está cumprido, referia-se a esta pregação de João Batista, que iria preparar o caminho para que Jesus Cristo entrasse em cena. Mas também cumpriu-se a profecia do profeta Isaías. Vamos juntos para o livro de Isaías, capítulo 9, os versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isto é, viram Jesus Cristo e Jesus Cristo pregou para eles a boa nova da salvação. Por isso o verso áureo nos diz
Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia, que era um povo que estava na escuridão, um povo de gentios que jazia nas trevas da morte. Mas raiou a luz neles quando Jesus Cristo iniciou pregando o evangelho, dizendo está cumprido, referindo-se à profecia de Isaías. Então, ao longo desta semana, nós teremos as lições para o domingo com o título Missionário Fracassado, segunda-feira, segunda chance, terça-feira, mensageiro, quarta-feira, batismo de Jesus, quinta-feira, o evangelho segundo Jesus e, por fim, o estudo adicional. Querido irmão, nesta lição de sábado, o autor introduz a lição com uma pergunta. Quem escreveu o evangelho de Marcos e por que ele foi escrito? Queridos irmãos, diferentemente dos outros textos bíblicos ou das outras passagens ou capítulos bíblicos em que nós encontramos o autor do mesmo livro, diz-nos a tradição cristã que quando prenderam Jesus Cristo em Getsemane e os apóstolos fugiram, ele foi seguido por um certo jovem que usava uma roupa de linho fino por cima do seu corpo nu. Quando a multidão tentou pegá-lo, ele fugiu, largou a sua roupa e escapou sem roupa. Ele fugiu nu. Acredita-se em geral que este jovem tenha sido Marcos. Ele é descrito no livro de Atos como João, mais conhecido por Marcos, e talvez fosse da família que gozava de uma boa posição social em Jerusalém, pois tinha uma casa própria e servos. Sua mãe era chamada Maria e também cristã, e a congregação primitiva usava sua casa como um local de reunião. Na ocasião em que foi libertado da prisão, o apóstolo Pedro, levado por um anjo, foi exatamente a esta casa. Então, a pergunta que é colocada, quem é o autor do livro de Marcos, nós vemos pela tradição cristã que foi um jovem chamado João, mais conhecido por Marcos, o autor deste livro. Venha comigo para o livro de Marcos, capítulo 14, versos 51. Nós vamos ver a narração daquilo que eu estava dizendo, que havia um jovem que seguia Jesus Cristo. Marcos, capítulo 14, versos 51. Assim nos diz a palavra do Senhor. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram a mão sobre ele para pegá-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então nós vemos que esse jovem é o jovem apelidado de João Marcos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Venha também comigo para o livro de Atos, Atos capítulo 12, os versos 12 a 13. Neste episódio nós encontramos quando Pedro é liberto da prisão através de um anjo. E Pedro é conduzido até uma casa de Maria. E nós vemos que Maria tinha um filho chamado João, mais conhecido por João Marcos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, mais conhecido por Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e ali oravam. Quando ele bateu o portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava lá fora, junto do portão. E nós encontramos aqui uma certa mulher que dava a sua casa para as reuniões de adoração. E esta mulher tinha um filho chamado João, mais conhecido por Marcos. E nós cremos que é este jovem que escreveu o livro de Marcos, de acordo com a tradição cristã e bem como através das Santas Escrituras. Na lição de domingo temos aqui o missionário fracassado. Queridos irmãos, nós precisamos aprender através desta passagem, quando Paulo inicia a sua primeira viagem missionária com Barnabé, levaram consigo Marcos como um jovem promissor para a pregação do Evangelho. Assim nos diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 13, os versos 1 a 5. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, Anaém, Colasso de Herodes, e Tetrarca e Saulo,
e servindo-lhes ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Queridos irmãos, nós encontramos aqui uma grande lição. Ao iniciarmos a pregação do Evangelho, ao iniciarmos uma campanha evangelística, qual que seja o programa, nós precisamos orar a Deus, precisamos jejuar, pedir o auxílio do Espírito Santo para nos iluminar. Os anciãos e os pastores precisam consagrar os jovens para o ministério, precisam consagrar evangelistas nas suas igrejas locais em oração e jejum para o poder que vem do alto possa então nos encaminhar para a obra do Senhor. Assim fizeram estes da igreja de Antioquia. Oravam e jejuavam e impondo as mãos sobre Paulo e Bernabé, eles então iniciaram o evangelho. Assim eles começaram esta pregação do evangelho. Então nós vemos, queridos irmãos, que quando eles foram, eles levaram também João Marcos. Assim diz versos 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar. Então João Marcos foi com Paulo e Bernabé nesta primeira viagem missionária. Mas a lição aqui nos diz o missionário fracassado. Por que razão ele é conhecido como missionário fracassado nesta primeira parte? Quando eles deveriam agora empreender a segunda viagem missionária, João Marcos preferiu voltar para Jerusalém. Isto criou um grande debate entre Paulo e Bernabé, porque Paulo não aceitara agora viajar com Marcos. Por que razão? Vemos aqui na palavra de Deus, em Atos capítulo 3, versos 3. E navegando de Pafos, Paulo e seu companheiro dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando Perge para Antioquia, da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então nós vemos que quando Paulo ia avançando com a pregação do evangelho, João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Queridos irmãos, nós precisamos avançar para frente e não voltar para trás. Então Marcos, ele foi de facto um missionário fracassado. Enquanto a necessidade do evangelho era prosseguir para anunciar o evangelho às nações gentias, Marcos preferiu voltar para Jerusalém. A serva do Senhor, no livro Atos dos Apóstolos, na página 108, nos diz por que razão Marcos voltou e não quis prosseguir a viagem com Paulo. Assim diz: Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um certo momento em seu propósito se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Então Marcos, conforme nós vimos, era alguém que tinha posses e a sua mãe tinha também recursos. Poderíamos considerar João Marcos um jovem mimado. Não estava acostumado a arriscar a vida pelo evangelho. O próprio Cristo disse: todo aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós vimos Jesus Cristo também aconselhado o jovem rico: se tu quiseres seguir após mim, vende todas as tuas propriedades, dê aos pobres e siga-me. João Marcos, querendo seguir a Deus, não consagrando inteiramente o seu coração a Deus, preferiu voltar por causa dos desafios e os sacrifícios que eram necessários para a pregação do evangelho. E nós? Será que hoje entregamos a nossa vida diretamente a Deus? Será que fazemos sacrifícios para avançar firmemente na pregação do evangelho? Muitos de nós têm regressado para trás. Muitos de nós têm olhado para as aflições como um meio para não mais levar a cruz de Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz claramente: o cão volta ao seu próprio vômito e os cães não entrarão nos céus. Refere-se àqueles que aceitam a mensagem, mas devido às dificuldades, preferem largar o evangelho, largar as boas novas da salvação e voltar
para trás, sendo como João Marcos um missionário fracassado. Mas Marcos não terminou assim. Revendo a sua vida e tomando agora a decisão, Barnabé deu uma chance a Marcos. Então ele o levou consigo para as suas viagens. Nós vamos ver agora em Atos, capítulo 15, isto na lição de segunda-feira, segunda chance. Aqui nós vemos, nesta segunda viagem missionária, em que há este grande debate, há esta grande contenda, e Paulo agora escolhe a Silas em detrimento de Marcos para levar o evangelho avante, e Barnabé decide levar Marcos para fazer as visitações aos pequenos grupos, às igrejas que eles outrora haviam firmado. Então, Atos capítulo 15, versos 36. Assim nos diz a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar aos irmãos por todas as cidades nas quais anunciávamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé queria levar também João, mais conhecido por Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles da Panfilha e não acompanhando o seu trabalho. Houve entre eles tal debate que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então nós vemos aqui uma nova chance. Nós vemos aqui uma segunda chance dada por Barnabé a Marcos. Depois deste debate, houve aqui uma separação. Paulo partiu navegando com Silas, o seu novo companheiro, e Barnabé decidiu continuar com Marcos. E foi dada aqui a segunda chance a este jovem para a pregação do Evangelho. Deus também dá a chance a todos nós. Em Mateus capítulo 28, é-nos dito: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos dá também esta chance, para que nós, de facto, possamos levar as boas novas da salvação a todo mundo. Sabemos que o tempo está mau. Precisamos pregar o Evangelho dentro e fora do tempo. Na terça-feira nós vemos o mensageiro. O mensageiro que é referido aqui no livro de Marcos é João Batista. No livro de Marcos, capítulo 1, de versos 1 a 8, nós encontramos aqui a introdução deste mensageiro que iria preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. João Batista, assim nos diz a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o que irá preparar o caminho. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Então estava claro que o profeta Isaías falara da vinda de João Batista. Verso 4: apareceu João no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram ali batizados no Rio Jordão. Mas nós sabemos que João não só batizava no Rio Jordão. João Batista também batizava em Enon, porque havia ali muita água. Então João, pregando o Evangelho, dizia a todos: arrependei-vos e sejam batizados. Esta é a nossa mensagem hoje. Assim como João saiu na virtude e no espírito de Elias, nós, adventistas do sétimo dia, também devemos sair como João veio na virtude e no espírito de Elias. Também devemos sair na virtude e no espírito de Elias, preparando o caminho, não para a primeira vinda, mas para a segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa maior e bendita esperança. Verso 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Algo muito importante temos que frisar aqui. Qual era a alimentação de João Batista? Diz-nos a serva do Senhor: João Batista era vegetariano restrito.
ele alimentava-se de mel silvestre e de gafanhotos. João Batista era vegetariano. Com isto, queridos irmãos, se nós desejamos pregar o evangelho, qual deve ser a nossa característica? Semelhante a de João Batista, o mensageiro, aquele que preparara o caminho para a primeira vinda de Jesus. E nós, adventistas do sétimo dia, se estamos prontos para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, assim como veio João Batista no espírito de Elias, também nós devemos sair no espírito e na virtude de Elias. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde do caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então nós vemos a profecia se cumprindo. Isaías capítulo 40, versos 3, também nos diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas ao vosso Deus. Esta mensagem também para nós hoje. Vós que clamam no deserto, pregai o evangelho de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica. E nós encontramos esta mensagem angélica também no livro de Marcos, capítulo 1, versos 15. Assim nos diz o livro de Marcos, versos 15. Dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Senhor. Claramente, queridos irmãos, é vindo o tempo de juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E quinta-feira, o Evangelho segundo Jesus, que dizia que o tempo está cumprido. E de facto o tempo estava cumprido. As profecias concernentes à sua primeira vinda se cumpriram. E ele dizia: o reino de Deus está próximo, falando do reino da graça que ele mesmo estabeleceu. Enviando os discípulos, dizia: ide pregar o evangelho, dizei: o reino está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste e de graça dai. Então Cristo estabeleceu o reino da graça. Mas quando ele vier, vai estabelecer o reino da glória. Mas como é que nós podemos receber o reino da glória? Existe algo fundamental que Cristo também pregou: arrependei-vos e creiam no evangelho para a remissão dos vossos pecados. Então nós precisamos pregar o evangelho para a remissão dos pecados. Queridos irmãos, eu quero desejar a todos a continuação de um bom estudo e que possamos de facto ler o livro Desejado das Nações, Atos dos Apóstolos, para que possamos compreender a lição da escola sabatina com o tema o Evangelho em Marcos. Desta forma nós chegamos ao fim e quero desejar a todos a continuação de um bom estudo. Até a próxima oportunidade.